Teste suas convicções com este estudo objetivo sobre o nome profético que salva e o batismo pelo nome. Você conhece o único nome que salva, conforme o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12? Se você pensa ser Jesus, saiba que este não é o nome escolhido pelo Pai Celestial para o seu Filho amado. Este nome Jesus foi forjado pelos patrísticos da Igreja depois do primeiro século e alterou o verdadeiro nome nas Bíblias pelos inúmeros copistas. Por isto é falado por quase 2000 anos. Porém, não traduz a verdade da salvação pelo próprio nome. É sabido que Deus não conta o tempo da ignorância. Mas será que suas convicções estão coerentes com a verdade da salvação eterna? A Bíblia, em suas sagradas escrituras, apresenta palavras simples e diretas, dada aos simples de coração. Embora existam eruditos que complicam com suas erudições pessoais, a Bíblia é dada aos simples de coração, sem equívocos. Precisamos adorar a pessoa do Messias, certo com o seu nome correto, cuja tradução significa realmente a salvação de Deus, o Pai Celestial. E se você não atentar para o nome certo, correrá o sério risco de adorar o falso Messias que virá antes, com o nome falso, para enganar, se possível, os eleitos. Você crê na ressurreição e salvação dos justos, com a volta gloriosa do Messias muito em breve? Você sabe o verdadeiro nome do verdadeiro Messias e como ele voltará em glória? As melhores Bíblias apresentam o verdadeiro nome em hebraico, com seu significado claro do porquê do nome, como a Bíblia de Jerusalém, no Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21, com nota explicativa ao pé da página. Você tem certeza de estar adorando como está determinado nos primeiros mandamentos de Deus, conforme Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 26? Você sabe que a verdadeira adoração aceitável por Deus passa necessariamente pelo verdadeiro nome que não pode ser negado, para que sejamos irrepreensíveis perante o juízo de Deus? Se você nunca atentou para estas simples questões na sua sinceridade e tem certeza e inteireza de fé na gloriosa volta do Messias muito em breve, então você precisa saber o que a Bíblia diz. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, em 1 João 2, 12. Mas se você tem dúvidas ou não se sente realmente conhecedor e preparado de algumas dessas questões, então você precisa investir um tempo precioso para assistir este vídeo em duas partes, que trata do verdadeiro nome que salva e do batismo pelo nome. Assista a este fascinante e revelador estudo detalhado, elaborado com critérios bíblicos e fatos históricos, que comprovam as profecias inexoráveis que continuam atuais, e se fortaleça para a sua salvação eterna com a verdadeira adoração perfeita no plano da salvação. Não se prive da verdade enquanto ainda existe um breve tempo para este conhecimento extremamente importante. Vamos iniciar com uma breve oração. Amado Pai Celeste, nosso Deus de amor, capacite-nos para que possamos ter um entendimento pleno durante todo esse estudo para a verdadeira adoração. Vos pedimos em nome de Yehoshua HaMashiach, que o mundo conhece com o nome de Jesus Cristo. Estudo objetivo sobre o nome profético que salva e o batismo pelo nome. Este modesto estudo bíblico é dedicado a todos os sinceros de coração que amam o conhecimento e a prática efetiva dos 10 mandamentos de Deus, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17, e guardam o testemunho do Messias, que é o espírito de profecia, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 10.
As palavras Jesus Cristo nos textos bíblicos serão mantidos nessa apresentação por constarem nas Bíblias, mesmo que saibamos das alterações que ocorreram ao longo dos séculos pelos copistas e tradutores. É sabido que tais alterações causaram certo misticismo conciliatório, com crenças de diversas culturas desde os tempos da Babilônia, Grécia, Roma, previamente formatadas para se ajustarem aos preceitos do Antigo e Novo Testamento. Este modesto estudo teve como premissa fundamental a condição única de deixar que a própria palavra realizasse a necessária liberdade a favor da verdade. Com base nas Escrituras Sagradas da Bíblia, fonte inesgotável de conhecimento, a cada pesquisa com novas descobertas e revelações, foi descortinada essa apresentação na qual, para que se tornasse menos cansativa, foi adaptada da sua atual versão completa, que compreende cerca de 214 slides. Versos para nunca esquecer. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 1 João capítulo 2, versículo 12. Esses versículos são centrais de toda a mensagem da salvação. Tese básica deste estudo. Existe um e somente um único nome que salva, pelo qual devemos amar e adorar, através dele, o único e suficiente Salvador, e por ele ser batizado em verdade e em espírito. A motivação desse estudo se dá porque, se cremos que, na ressurreição dos justos, sabendo que a partir dela teremos a vida eterna, prometida pelo Messias Salvador, então, devemos ter a decisão convicta de examinar as Escrituras Sagradas e praticar tudo o que nela estiver ao nosso alcance, para sermos eleitos na doce e amorosa esperança da graça da salvação, que vem de Deus Salvador e que nos deu seu Filho amado para a salvação eterna, em alto preço ao qual somos imerecedores. Depois do prefácio introdutório que faremos, vamos provar as teses desse estudo com base na Bíblia e nos fatos históricos. O melhor método de estudar temas bíblicos é através do método historicista, no qual o profeta profetiza o evento e o historiador comprova o evento. Assim sendo, vamos discorrer cronologicamente pelos fatos históricos à luz da Bíblia, comprovando as profecias. Pois, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar ao seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Assim, reunimos 46 fatos históricos muito importantes para a comprovação desse estudo, onde a história confirma a Bíblia e autentica plenamente. Prefácio introdutório. Embora esse tema seja importante, ele costuma ser evitado por muitos receosos de ocorrer divergências sobre a aceitação de uma verdade que, por séculos e séculos, parece nunca ter feito falta. A percepção de que esse conhecimento da verdade nunca fez falta ocorre certamente porque a verdade foi substituída por um engano milenar, gerando secular crença consuetudinária, que significa advindo pelo costume. A razão precípua desse engano passa pela falta de exame detalhado para o perfeito e desejável conhecimento das Sagradas Escrituras, desde os primeiros versículos dos primeiros livros do Antigo Testamento até centenas de comprovações encontradas nos versículos de todos os livros do Novo Testamento. Apesar das centenas de alterações feitas com a substituição do nome pelos dedicados copistas do Novo Testamento, preocupados em atender às demandas da expansão inexorável do chamado cristianismo desde a sua origem, a verdade absoluta da parte do Altíssimo sempre esteve e estará presente e pronta para desfazer de todo e qualquer engano das chamadas verdades relativas por parte dos falíveis seres humanos, por mais leves que possam ser consideradas. Pois todo engano traz consequências as quais podem ser fatais a ponto de gerar discussões acaloradas, com alto risco de fanatismo, provocando cismas e divisões, onde os exigíveis critérios de exames de fatos históricos tácitos e explícitos passam a não ser considerados.
A revelação da importância do nome é o motivo principal desse modesto trabalho, que tem como tese tratar biblicamente do único nome que salva, o batismo pelo verdadeiro nome. A importância do nome poderá não ser aceita de imediato por todos que se dedicarem a estudá-la. Em paralelo a esse fato, ocorrem grandes eventos em escala mundial, com uma notória e propalada onda de crises, a tal ponto que tudo parece conduzir como solução a uma indicação de poder mundial, controlador, chefiado por um só governo, com um só líder, cujo nome permanece estrategicamente reservado. Essa é a própria nova ordem mundial, articulada por líderes políticos e religiosos mundiais em grandes eventos divulgados com alarde na mídia, precedidos por crises estrategicamente criadas para assim justificar as decisões forçadas que, provavelmente desde 1776, tentam impor ao mundo globalizado, como está na nota de $1 americano. Mas também tudo isso acontece justamente concomitantemente com os últimos dias proféticos do tempo do fim, onde o verdadeiro maior evento e mais aguardado pelo menos 2000 anos ocorrerá, a volta gloriosa do Messias ao lado do seu Pai, com toda a hoste angélica, como está em Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31, e Mateus capítulo 26, versículo 64. Este é, sem dúvidas, o evento mais esperado por toda a humanidade, tão cansada de sofrer as consequências de seus pecados. A volta gloriosa do Messias ao lado do seu Pai Altíssimo, Todo-Poderoso, com toda a hoste angélica, nós podemos conferir em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, e ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Mateus 26, 64, nós encontramos: Disse-lhes Jesus: Tu o dissestes, digo-vos, porém, que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Quanto aos pecados, somente o arrependimento sincero trará o verdadeiro entendimento e a verdadeira aceitação do sacrifício vicário gratuito do Messias, o verdadeiro e único Messias que cumpriu a sua valorosa missão terrena no primeiro século da chamada Era Comum, EC, também referida com as letras DC, aludido ao tempo dividido como DC depois de Cristo, pelos critérios que este costume do erro trouxe ao engano, até certamente os dias de hoje, pode-se compreender que seria o ponto de cisma e divisão, porque deve contrariar, em parte, o propalado e grande movimento ecumênico de união das igrejas na aludida nova ordem mundial pelos líderes governantes, os que detêm em curtíssimo tempo os poderes deste já agonizante mundo. Todas as igrejas ditas cristãs têm formatadas por séculos um nome comum associado à salvação. Porém, trata-se de um nome registrado com maior ênfase a partir de 3 séculos após o registro do primeiro único nome sagrado e original. Esse movimento mundial perigosamente surge como contrafacção ao verdadeiro, à volta gloriosa do Messias. Assim, o grande engano será imposto por leis, a lei dominical e a lei de morte, Apocalipse capítulo 13, versículo 15, para todos os que não aceitarem o engano em todos os países, tribos, línguas e nações. Será a última prova de perseverança dos santos, para que não ocorra a queda dos escolhidos remanescentes fiéis. O grande engano será imposto por leis de falsa adoração, a lei dominical e a lei de morte. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Esse engano também envolve a questão do nome de adoração para simular uma volta gloriosa de um falso Messias, trazendo por si mesmo o falso nome, já aceito por séculos e séculos, com a inserção em centenas de versículos no Novo Testamento. Assim, este estudo tem por objetivo atentar o valor profético da grande e vital importância que o nome encerra para a verdadeira adoração, como também por ser um único nome que, pelo assim diz o Senhor,
quanto à desejável salvação eterna. Desde os tempos do Éden, a adoração é comprovada pela obediência, e justamente no tempo do fim não será diferente, pois Deus é o Senhor e não muda. Esse engano também envolve a questão do nome de adoração para simular uma volta gloriosa de um falso Messias, trazendo por si mesmo um falso nome. Como está em Apocalipse 14, 9 e 10, nós vamos conferir agora. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se verteu puro no cálice da sua ira, e será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Embora com breves comentários, não se utiliza aqui os atuais tratados semânticos, conhecimentos de semiologia, transliterações possíveis a partir do hebraico, aramaico, grego, latim, que têm dividido instituições e grupos religiosos bem intencionados em suas defesas. Esse tem sido um fato recorrente e não se trata de julgar a idoneidade dos que debruçam e se dedicam ao estudo da origem do nome em si. Muito pelo contrário, são irmãos de grande valor no esforço em busca da verdade. Entretanto, a questão torna-se simples com todo o esforço de pesquisa da parte diretamente dos escritos bíblicos, associados aos fatos e contextos históricos de fontes isentas nos registros dos historiadores e até enciclopedistas, e segue uma lógica cronológica natural na ordem dos fatos. De tudo o que foi explicado até aqui no prefácio introdutório, vamos agora apresentar os fatos históricos que comprovam esse estudo em sua autenticidade. Fato histórico número 1, o nome e a perseguição aos discípulos. O ponto de partida aqui que se tem como base de referência é simplesmente a palavra profética bíblica relacionada com o nome e a perseguição aos discípulos, que, obedientes ao Salvador, amaram o seu nome original. Por esse nome original, morreram na defesa pura do Evangelho eterno, do glorioso reino a ser restaurado para todas as criaturas humanas. Sim, esse estudo é dedicado a todas as criaturas humanas remanescentes e fiéis, que, com grande alegria, amam o verdadeiro nome com seu significado real, guardam obedecendo os mandamentos de Deus e mantêm em suas mentes e corações o verdadeiro testemunho do verdadeiro Messias que veio no primeiro século. O primeiro mártir por defender o verdadeiro nome foi Estevão, que teve a sua morte com o consentimento de Paulo, antes da sua conversão no caminho de Damasco, em busca de outros que também haviam aceitado o Messias com seu verdadeiro nome. Rejeição final. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. Isso está no livro de Atos, capítulo 7, versículos 58 a 60 e Atos 8, versículo 1. Fato histórico número 2. A profecia do perigo de defender o nome. Existem várias motivações despertadas para esse estudo. Dentre elas, temos uma profecia duplamente mencionada pelo Messias, muito preocupado com a especial, relatada por suas próprias palavras, que explicam a questão desde o primeiro século para os dias de hoje. Ela está registrada no versículo 22 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, com detalhes específicos para os seus discípulos e também para os discípulos do templo do fim, envolvendo todas as nações. Em Mateus 24, versículo 9, quando o Messias profetizou confirmando a perseguição por causa do nome. Eles deveriam se precaver ao que lhes sobreviveriam em tempos difíceis, ainda no primeiro século, posteriores à missão terrena do Messias. No capítulo 24, para a surpresa de seus discípulos, inicia com fortes advertências a respeito da destruição do Templo de Jerusalém. Assim entendemos que seria para tempos posteriores aos discípulos, a partir do primeiro século. Mas, em paralelo profético, trata-se também da segunda vinda do Messias, relatando fatos que antecederão o seu retorno. Ao citar os fatos mencionados por ele como sendo o princípio das dores, em Mateus 24, 9, encontramos: existe uma preocupante e muito especial profecia do Messias para os demais discípulos que continuariam a pregar o Evangelho eterno do reino de Deus até os nossos dias.
Em Mateus 24:9 encontramos: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Agora, qual o nome? Mas por que o nome? Isso nós vamos discorrer daqui a pouco, na sequência. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. Que situações ocorreriam a partir do primeiro século, se propagando até o tempo do fim? Vamos continuar em Mateus, capítulo 24, versículo 10 a 13. Então muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Temos duas perguntas diretas. Qual o nome? Por que o nome foi ponto de ódio? Para responder à primeira pergunta, nós precisamos procurar nas Escrituras Sagradas, porque sabemos que o Messias até hoje é chamado por vários nomes e títulos citados nos textos bíblicos. Mas certamente pelo menos um nome seria odiado conforme a profecia, como está em Mateus capítulo 24, versículo 9, Marcos capítulo 13, versículo 13, Lucas capítulo 21, versículo 17. Fazendo uma pesquisa detalhada, nós encontramos que a palavra nome por si só tem grande incidência nas Sagradas Escrituras, conforme podemos encontrar relacionada nas melhores chaves bíblicas, comprovando a importância dos nomes bíblicos. Por exemplo, utilizando a chave bíblica como essa da Sociedade Bíblica do Brasil, editada em 1970, nós encontramos 161 vezes a incidência da palavra nome nas Sagradas Escrituras. Assim, a palavra nome aparece desde o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Juízes, Reis, Salmos. A palavra nome aparece nos livros de Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos. A palavra nome continua com grande incidência no livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Hebreus, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Portanto, é muito importante ressaltar que a palavra nome tem grande incidência nas Sagradas Escrituras, sendo que o nome se torna próprio da pessoa referida a ele e se torna atributo natural de sua identidade, caráter, conjunto de valores que qualificam a sua identidade. Promove fama, renome, amplamente conhecido por todos que tomam conhecimento desse nome. O nome é usado como título, chamada e apelo quando seguido de significado. Para uma pesquisa detalhada, é necessário lembrar que o Messias não apenas possui um nome, mas também uma infinidade de títulos de referência, citados na Bíblia, tais como advogado, amado, amém, o alfa, o ômega, anjo do Senhor, autor da salvação, autor da vida, cordeiro de Deus, leão de Judá. Assim temos que pesquisar um nome dentre todos os possíveis, que era o mais odiado de todos em seu tempo. Esse critério torna-se esse estudo mais detalhado, de rico conteúdo. Um fato que fica muito claro é que todos os títulos apontam para o verdadeiro nome, e temos pelo menos 84 títulos alusivos a ele. Precisamos pesquisar entre os nomes e títulos qual realmente implicou uma rejeição e perseguição odiosa por séculos e séculos e continua até hoje com a possibilidade de continuar acontecendo por quem o referenciar como o verdadeiro nome que salva. Das duas perguntas diretas que estamos tratando, a saber, qual o nome e por que o nome foi ponto de ódio, a segunda pergunta ajudará a responder a primeira, pois a rejeição do nome culminou com uma situação máxima que se explica por fatos que ocorreram historicamente. Por que o nome foi ponto de ódio? Porque o nome traduz o caráter que define a missão, que por sua vez induz a adoração aceitável. Mas a adoração foi contestada por pelo menos dois grupos céticos odiosos quanto ao nome que traduz a missão direta. Fato histórico número 3. Existiram dois grupos que odiaram o verdadeiro nome do Messias e estão relacionados com a questão da adoração. Pelo menos dois grupos céticos odiaram o verdadeiro nome próprio, exclusivo, em hebraico, escolhido por Deus, o Pai Celestial. Primeiro,
Os judeus do Sinédrio, na liderança do templo, que proibiram a divulgação do nome para o povo em geral, por rejeição à pessoa simples e humilde do Messias. E o segundo grupo, os imperadores romanos, por arrogância exclusivista quanto à própria adoração. Esse é o verdadeiro nome do Messias em hebraico, que traduz a sua missão. Traduzido significa o Senhor salva, e Yehoshua é o nome verdadeiro. Vamos conferir o verdadeiro nome pela Bíblia de Jerusalém, mas antes precisamos avaliar as consequências trágicas e seculares da rejeição deste nome por dois grupos de céticos. Esses dois grupos de céticos, a saber, os judeus do Sinédrio e os imperadores romanos, comprovadamente odiaram o verdadeiro nome do Messias. Yehoshua é o verdadeiro nome do Messias em hebraico, que traduz sua missão, pois traduzido significa o Senhor salva. Fatos históricos comprovam que eles odiaram o verdadeiro nome do Messias e estão relacionados com a questão da adoração em grande perseguição por séculos e séculos. Os judeus ortodoxos não suportaram o verdadeiro nome do Messias em hebraico Yehoshua, que traduzido significa o Senhor salva. Eles não aceitavam que alguém vindo de Nazaré, além da Samaria, pudesse ser o Messias tão esperado, mesmo tendo todas as evidências. Os judeus doutores do templo, os escribas da lei, esperavam o Messias de uma linhagem real, mas que, além de rei, seria como Davi, um libertador de Israel da servidão do Império Romano, invasor de suas próprias terras, oprimindo com impostos para sustentar as idolatrias dos imperadores Césares de Roma. Entregues ao politeísmo, às valorizações de suas conquistas, orgias e festas populares dedicadas aos seus deuses. Os doutores da lei que oficiavam no templo, mesmo com todas as evidências, não aceitaram a realidade das suas consequências de seus erros no passado. Por mais uma vez estavam subjugados por povos estrangeiros, na sequência histórica que tem registro com os egípcios, os babilônicos e agora os romanos. Pesquisando os detalhes da primeira vinda, quais são os motivos da primeira vinda? O Messias veio como Cordeiro de Deus, veio como oferta de sacrifício que Deus proveu, como fez aliança com Abraão perante os sacrifícios que seria de Isaque, para com o seu sangue lavar todos os pecados do mundo. Assim, todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo grupo, os imperadores romanos, rejeitaram o nome do Salvador porque eles se julgavam únicos merecedores de adoração, como se fossem Deus diante dos seus impérios. A forte perseguição ao nome pelos dois grandes grupos que se associaram confirmou a profecia do Messias literalmente, pois todos os discípulos sofreram tribulações e foram mortos por causa do nome, e somente o apóstolo João sobreviveu conforme também profetizado pelo Messias.